Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanderleia e se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever, tá bom? E se você gostar do vídeo, deixe seu joinha, tá bom? E também ativa o sininho para que quando eu postar o próximo vídeo, daí você vai ser notificado, tá bom? E é isso, vamos ao vídeo? Bom, no vídeo de hoje eu vim falar sobre aquela série que acho que todo mundo já deve ter assistido, que eu não vou falar o nome dela em inglês porque eu não sei falar inglês, então eu vou falar o nome dela em português, que é 13 razões pelas quais a menina comete suicídio, né? E é uma série que eu achei ela muito interessante e eu vi muita gente comentando sobre isso, falando várias coisas, né? Coisas boas, coisas ruins, como em todas as séries, filmes, novelas, em tudo, livros. Sempre tem gente que acha bom e tem gente que acha ruim, né? E eu vim falar a minha opinião, tá? Deixando bem claro, gente, que é a minha opinião, não é o que todo mundo tem que achar, tá? Eu achei ela uma série muito interessante, até mesmo porque ela aborda assuntos que pouca gente fala, né? A gente nunca vê ninguém falando sobre essas coisas, e são coisas que realmente acontecem no dia a dia de vários jovens. E é uma coisa que acontece geralmente quando entre adolescentes, mas também acontece com crianças. E daí tu imagina isso acontecendo com elas quando estão na escola e depois levando isso pra vida toda. É muito assustador. Imagina tu crescer com essas coisas. Tem gente que não consegue superar, né? Tem gente que acaba sofrendo isso pro resto da vida. Tem coisas que aconteceu quando a pessoa podia ter 10 anos e hoje ela tem 30 e ela ainda lembra. Então é uma coisa muito séria. E eu não vou abordar assim, muitos assuntos que falam da série, porque eu acho que não... Eu também não passei por isso, então eu não posso abordar assuntos assim. Então só achei legal falar sobre isso porque ela é uma série que eu achei ela muito interessante, porque eu também, quando na escola... Claro que não foi assim, nossa, meu Deus do céu, só fui bullying, que meu Deus do céu. Mas acho que todo mundo já deve ter passado por alguma coisa na escola, então... A escola pra mim não foi ruim, mas eu também algumas vezes já passei por coisas assim. Mas, graças a Deus, eu consegui superar e isso pra mim já ficou pra trás. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é sobre o suicídio. E é uma coisa... A depressão causa o suicídio, né? E eu fui pesquisar sobre a depressão pra poder falar. E a depressão, hoje em dia no mundo... Existem 322 milhões de pessoas com depressão. Então, é um número bastante alto, né? Então, chega até a assustar, porque imagina, é muita gente. E se fosse uma coisa, uma brincadeira, né? Não seria tantos números assim, né? E tem muita gente que não sabe direito o que é depressão, né? Muita gente acha que depressão é falta de Deus, muita gente que acha que depressão é falta de amigos, tem gente que acha que depressão é falta do que fazer, tem gente que acha muita coisa sobre depressão. E eu acho que as pessoas só podem falar quando elas passam por isso, porque é uma coisa que só a pessoa mesmo que sofre de depressão pode explicar o que ela sente. Na verdade, muitas vezes nem ela não sabe explicar, porque é uma coisa que... A gente que passa por isso não consegue explicar. Eu falo a gente porque eu também já tive depressão, tá? E eu fui pesquisar e a depressão, para os médicos, é assim, é uma doença que se desenvolve no cérebro devido a um desequilíbrio bioquímico dos neurônios responsáveis pelo controle do humor. Eu tava olhando pra baixo porque eu tava lendo, tá? Então... Ela realmente é uma doença, não é algo que se cria, alguma coisa. Claro, tirando algumas exceções, porque eu sei que tem... Eu já vi também gente que fala que tem depressão, mas na verdade não é realmente depressão. A gente sabe realmente quando a pessoa tem depressão e quando ela não tem, né? Então... E eu fui ver, eu tava entrando em vários sites pra procurar sobre isso e eu achei uma coisa que a mulher falava sobre... Ela era uma psicóloga cristã. E ela fala sobre isso, porque tem muita gente que acha que a pessoa que tá com depressão, ela tá em pecado e coisas assim. E eu li no vídeo, no site dela lá, ela fala que
o fato de se sentir deprimido ou estar com depressão não significa que a pessoa está em pecado. Eu achei isso muito interessante, porque tem muitas pessoas que gostam de apontar o dedo, principalmente no lado de religião, né? E as pessoas gostam de dizer que a pessoa que tem depressão, ela precisa de Deus, ou é por causa que não tem Deus, ou é sempre assim, sempre mete Deus no meio. Mas, claro que eu acho que tem muitas pessoas que conseguem se superar, isso com a ajuda da igreja e tal. Só que não é só assim, porque é muito complexo essas coisas. E eu tava vendo um vídeo até esses dias que falava sobre depressão e coisa assim, e tinha uma pessoa que tinha comentado sobre esse macho, dizendo que pessoas que têm depressão é falta de Deus, né? E daí uma outra pessoa comentou embaixo dizendo que se depressão é falta de Deus, então por que que Elias pediu a morte? Porque ele pede, né? Porque ele estava deprimido. E aí eu fico pensando o que a pessoa vai dizer sobre isso, né? É uma coisa complicada de se dizer. Mas voltando a falar um pouco sobre a série, eu achei a série... Gente, se vocês não assistiram, assiste, vocês vão ver. Eu achei que vale muito a pena assistir, porque ela é muito, muito interessante. E eu acho engraçado que tem pessoas que acham que quando a pessoa comete suicídio, ela é egoísta, sabe? Como se a culpa fosse dela. E não é verdade. Até eu vi uma mensagem esses dias, quando eu tava mexendo na internet, eu vi uma mensagem que dizia assim, que a pessoa que comete o suicídio, na verdade, ela não quer tirar a vida. Ela quer acabar com a dor que ela sente. Com a culpa, com o medo, entendeu? E eu concordo com isso, porque a pessoa que comete suicídio, na verdade, ela não quer acabar com a vida, porque pode ver, todas as pessoas, geralmente, ela tem planos, mas a dor que ela sente, aquilo que ela sente dentro dela, é muito mais forte do que a vontade dela conseguir, sabe? Tem muita gente que não consegue ter forças. E eu achei... E tem muitas coisas ali que tu pode tirar de lição, sabe? Pra vida, porque muitas vezes a gente vê pessoas assim, sabe? Com pessoas que estão pedindo ajuda pra gente, sabe? A pessoa não precisa chegar e realmente te falar, sabe? O que ela tá passando. Eu não sei, tem gente que consegue perceber, sabe? Mesmo que a pessoa não fale o que ela tá sentindo. E se você sentir que algum amigo teu tá passando por isso, sabe? Tenta ajudar de todas as formas, mesmo que a pessoa diga que não tem nada. Se tu acha que tem, continue insistindo até ela te contar, porque tem muita gente que não quer contar, não quer dividir essas coisas, porque acha que ninguém se importa com ela. Muitas vezes não é verdade. Muita gente se importa, muita gente vai sentir tua falta se tu fizer alguma coisa assim, sabe? Então, não faça isso, sabe? E uma coisa que eu achei muito legal, que eu li lá naquele site da mulher cristã, falando sobre isso, porque muitas vezes a gente acaba dando mais prioridade para pensamentos negativos do que para pensamentos positivos. E lá falava, conta uma história assim, eu não vou contar essa história porque ela é um pouquinho comprida, mas a história falava assim que um homem queria subir numa montanha quando ele ficasse velho. Aí ele envelhece, ele consegue subir na montanha, e quando ele sobe lá na montanha, ele tá admirando a paisagem, e o que ele vê? Ele vê um leão, ele escuta um barulho na verdade, daí ele vê um leão lá. Aí ele vai lá e dá água pro leão, e daí ele tá cansado porque a montanha era longe, então ele deita e descansa. Aí o homem nunca mais volta porque o leão se recupera as forças, e quando vê um banquete, né, humano, ele vai lá e come porque é instinto do leão, né? E a moral da história dizia assim que nunca alimente aquilo que um dia pode te matar. Então a gente não pode alimentar pensamentos negativos que um dia podem acabar com a gente, porque pensamentos assim, que nem o dela, pensamento de acabar com a vida da Hannah, isso tudo, se tu vai alimentando esses teus pensamentos, um dia acaba acontecendo, querendo ou não, entendeu? Então a gente tem que... E, gente, não precisa ter vergonha de dizer, eu tenho depressão, não precisa ter vergonha de tomar remédio, não precisa, sabe? Porque é uma coisa que tem que ser
ser tratado. Eu tava lendo que a depressão, ela é uma doença igual a uma diabetes, a uma fratura, precisa ser tratada, então. A gente não pode brincar, sabe? Eu acho muito engraçado as pessoas não... A gente sabe viver, sabe? A gente tá tão avançado em tantas coisas, sabe? Mas a cabeça da gente sempre fica pra trás, parece. Eu acho que a depressão sim precisa ser tratada. E eu acho uma coisa, tipo, a série... Claro que tem coisas na série que são muito... não são legais de ver, sabe? Mas eu acho que as pessoas deviam sim ser abordado esses assuntos, principalmente sobre bullying, essas coisas, ser abordado em escolas. Pais deviam conversar com seus filhos, sabe? Porque a gente tem que ensinar os nossos filhos a não falar mal dos outros, a não fazer bullying, sabe? E às vezes a gente acaba fazendo com nossos filhos, então como a gente faz com eles, eles acabam fazendo com os coleguinhas na escola. Então eu acho que é uma coisa que a gente deve ensinar, sim. E... bom, gente, é isso que eu queria falar pra vocês, é a minha opinião, sabe? Eu queria saber de vocês o que vocês acharam, se vocês assistiram a série, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Vocês podem comentar aqui embaixo, tá bom? E... bom, gente, e não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? E um beijo. Até o próximo vídeo.